Fala aí, como é que vocês estão? Tudo beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês o gabarito que eu vou usar para construir o chassi da moto, para fazer a modificação. Vou começar a dar uns detalhes de como é que eu faço o alinhamento deles. Depois eu tô, junto com esse vídeo aqui, eu tô aproveitando para gerar um conteúdo e fazer um detalhado passo a passo de construção do gabarito. Como o gabarito já estava mais ou menos pronto, da última vez que eu utilizei para fazer um outro projeto, eu já tinha deixado ele no esquadro direitinho, já estava praticamente a ponto de ser utilizado novamente. Mas como eu quero fazer umas modificações no chassi e quero também mostrar passo a passo para vocês, eu vou refazer esse alinhamento, vou refazer essa geometria e aproveitar para já dar uma explicação, porque eu sei que tem gente que quer saber como é que faz o gabarito, então eu já vou aproveitar para fazer essa dinâmica, assim, vamos dizer, né? Esse vídeo mais explicativo em relação ao gabarito. Aí, se vocês quiserem mais detalhes, vocês deixam nos comentários aí que eu vou passando para vocês, faço um vídeo mais explicativo se for o caso, beleza? Então vamos lá. Antes de eu mostrar o gabarito para vocês, eu quero falar um pouco sobre as ferramentas e os equipamentos que eu uso para começar a fazer esse alinhamento, né? Então são todas ferramentas básicas. Eu, na verdade, prefiro, quanto mais simples o projeto, quanto mais simples o gabarito, eu acho melhor, porque as possibilidades as chances de você cometer um erro no alinhamento são também menores, né? E claro que todo projeto, toda modificação que você vai fazer tem as suas particularidades. Alguns projetos exigem um gabarito um pouco mais complexo, outros não, outros pode ser mais simplificado. No caso dessa modificação aqui, como eu não estou soldando os componentes peça por peça, né, soltos, então esse gabarito ele pode ser bastante simplificado, né? São poucas, vamos dizer assim, são poucas partes do chassi que a gente tem que fixar. Na verdade, sim, são conjuntos do chassi, partes de conjuntos do chassi, né? Não é peça por peça, tubo por tubo. Mas de qualquer maneira, existem algumas ferramentas que são necessárias e não tem nada assim de especial. Eu uso basicamente nível, trena, riscador, tem um nível laser, mas ele é bem simples também eu tô querendo mostrar dessa maneira para vocês, que é para que qualquer pessoa consiga, com pouco investimento, com pouco dinheiro, consiga construir um gabarito com qualidade e fabricar o seu projeto, né? Então, a qualidade final ela está muito mais relacionada ao seu capricho, à sua dedicação e ao seu entendimento das necessidades do projeto do que tanto assim ferramentas caras que você vai usar, né? Se você não consegue usar uma ferramenta básica bem usada, você não vai conseguir usar uma ferramenta cara. Então, não perderia o sentido, certo? Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui, ó. Primeiro de tudo, eu já deixei esse gabarito que está na posição. Aqui é a minha rampa, o elevador de moto, não tem nada a ver com o gabarito está em cima do elevador por uma questão de comodidade. Eu não vou fazer uma bancada para o gabarito, então eu trabalho em cima direto do elevador. O que faz parte do gabarito é essa viga, né? Essa plataforma e essa coluna. E a parte de trás a coluna que fixa a balança, o eixo da balança, ou muitas vezes o eixo da própria roda traseira. Quando você já está com o chassi completo com a balança, você pode utilizar essa coluna aqui para prender a roda traseira e um intermediário só apoiando o seu chassi, né? A sua balança estando pronta, você pode fixar ela junto com o seu chassi e continuar trabalhando. Mas vamos lá, deixa eu mostrar aqui, ó. Basicamente, começar com estas ferramentas aqui para mostrar para vocês. Esse nível que eu uso aqui é um nível muito barato, cara, que eu achei. Eu nem lembro onde que eu comprei isso daqui, mas ele tem com laser cruz, deixa eu ver como é que é aqui, pera aí. Ele tem um laser cruz que, acho que dá para ver aqui no meu braço, né? Que ele facilita muito quando a gente quer exatamente acertar perpendicularidade, né? É exatamente esse o trabalho que a gente vai começar a fazer no gabarito, encontrar essa geometria, né? Então, cara, super barato. Isso aqui é um nível, ele tem nível de bolha, ele consegue medir inclusive 45 graus, que eu achei bem interessante, sim, que às vezes facilita, às vezes está querendo procurar
um ângulo 45 graus. Isso aqui é usado acho que na construção, na carpintaria, esse tipo de coisa. Mas ajuda para fazer o gabarito. As outras duas coisas que são importantes, cara, paquímetro convencional, né? Paquímetro sempre paquímetro de qualidade. Eu falo, cara, é Mito Toyo e... Enfim, sei lá, tem muitas marcas por aí, eu tenho outros paquímetros, tenho um paquímetro digital de outras marcas, marca chinesa, marca não sei o que, mas o bom e velho Mito Toyo, cara, pra mim é sempre a ferramenta mais precisa, mais prática e o melhor custo-benefício. Eu tenho ele em duas versões, duas versões é bom, né? Eu tenho ele em dois modelos. Eu tenho o convencional, paquímetro convencional, e tenho esse tipo de paquímetro aqui que é chamado paquímetro de profundidade. Ele parece uma cruz, né? Mas ele tem aqui, ó, deixa eu ver, tá focando aqui, não quer focar, pera aí. Ao contrário, assim, né? Ele quer só focar minha cara. Filha da mãe. Mas beleza, a câmera é boa, eu que sou barbeiro. Enfim, acho que dá pra ver mais ou menos aqui, olhando, né? Deixa eu me aproximar daqui da luz. Aí. Esse paquímetro aqui, profundidade. Então, você quando quer medir a altura, vai medir furo, vai medir a largura de algo que você tem que apoiar a superfície e tocar na outra, né? Então ele ajuda bastante. Paquímetro de profundidade. Esse daqui eu falo que é importante no gabarito, por quê? Porque na hora da gente achar o centro das colunas, né? Das vigas, esse paquímetro ele ajuda demais. E outra coisa que é fundamental para você ter uma boa precisão na sua medição e na sua traçagem é um esquadro de ferramenteiro. Isso aqui não é um esquadro convencional, aquele graduado que você encontra em casa de material de construção e tal. Dá para usar um daquele? Dá, mas hoje em dia, cara, sinceramente, tem tanta ferramenta de baixa qualidade né, que fazem esses esquadros aí, que eu não me arrisco mais, eu não utilizo. Eu, na verdade, nem sei onde tá. Eu tenho um, não lembro a marca, antigo, ele é bom, ele tem a sua precisão, mas pro que a gente quer, como nós estamos falando de mecânica, né, o compromisso é um pouco mais, a precisão tem que ser um pouco maior, então um esquadro de ferramenteiro. Ele é um investimento razoavelmente caro quando você for procurar. Isso aqui você encontra, se for em casa de ferramentas para indústria, para usinagem, as coisas para encontrar, né? Nas lojas aí nas grandes lojas de equipamento para oficina, para mecânico também tem. É só dar uma pesquisada na internet. Eu acho que seria a única coisa, assim, um investimento mais caro que você faria para poder ter um resultado final com bastante qualidade na hora de você fazer o gabarito. Fora isso aí, o que a gente precisa? Uma máquina de solda, uma lixadeira e equipamento de segurança, né? Sempre. Eu tenho uma máquina aqui que ela faz solda MMA, que é solda por arco revestido, e faz também TIG. Minha máquina ela é híbrida, então quando eu estou usando, fazendo serviço assim, vamos dizer, mais de serralheria, né, que seria a construção do gabarito, é uma coisa assim mais grosseira, apesar da precisão que a gente precisa alcançar, o trabalho em si é mais grosseiro. Muitas vezes você precisa dar pontos, né? Eu trabalho sozinho, então você precisa segurar a peça na posição junto com o nível, não sei o que, ela vai lá e dá um pingo de solda. A TIG já não consegue fazer isso porque ela não adiciona material. Então, se você tiver uma distância entre as duas peças que você está querendo unir na solda, com a TIG você não vai conseguir. Então, e uma mão só trabalhando, menos ainda. Então, a TIG você sempre precisa trabalhar com as duas mãos, adicionar, né, o material, aportar com a vareta e a tocha fundir o metal. Eu acho que quem tiver uma máquina de eletrodo revestido aí convencional vai conseguir fazer perfeitamente isso daqui. Mais pra frente eu vou falar sobre solda também. Muita gente pergunta direto qual solda é a melhor para usar e tal, né? Cara, o assunto de solda ele é muito extenso, muito complexo e muito especializado para cada coisa que você for soldar. Mas uma coisa eu garanto para vocês, cara. Vocês conseguem fazer um trabalho de qualidade com uma solda convencional, que quando eu falo convencional é porque a maioria das pessoas entende como solda com eletrodo revestido, que é aquela solda elétrica que se usa em serralheria e tal, né? A TIG e a MIG, né, as diferenças, todas as particularidades de cada uma,
Existe sim uma diferença na qualidade do resultado final da solda, né? Mas isso está muito mais relacionado ao que você vai soldar, ao tipo de trabalho que você vai soldar, os materiais, né? A complexidade do negócio, do que especificamente falando da máquina, né? Ou do tipo de soldagem. Para esse tipo de trabalho aqui, eu digo para vocês, cara, eu já fiz chassi de moto no passado soldando com eletrodo revestido e tá inteiro até hoje, eu ainda tenho esse chassi. Posso até mostrar para vocês um dia, assim. A qualidade da solda visual é bonita? Não, não é. Ela é mais grosseira, né? A quantidade de material que você aporta, ele deixa assim uma aparência um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais grosseira. Mas o que interessa é o resultado, se aquilo ali ficou forte o suficiente para você garantir uma segurança, né? Então, antes do pessoal, né, antes de alguém perguntar, falar, mas eu vou usar então a solda MIG que é bem melhor e tal. Fala, cara, calma, não é assim. Lógico que tudo tem seu propósito, tudo tem seu momento. Mas nesse caso aqui, dá pra gente usar solda elétrica convencional. Vocês vão me ver usando os dois, vai ver que tem hora assim que eu soldo na TIG e tal. Na soldagem final dos componentes do meu gabarito, depois que a peça está pronta, que eu já ponteei e tal, eu uso a TIG para soldar, mas porque eu tenho a TIG. Não quer dizer que você precise soldar na TIG, entendeu? Eu uso por uma praticidade. A qualidade da solda já fica boa e para mim não faz diferença, né? Eu já tenho a máquina aqui, então se eu soldar na elétrica ou soldar na TIG, ela já está aqui. É só eu apertar um botão, ela muda a função. Que mais? Bom, basicamente é isso. Então eu vou fazer umas tomadas aqui detalhando o gabarito e explicando um pouco sobre os componentes para a gente dar continuidade na fabricação, no alinhamento do gabarito. Mostrando aqui para vocês as ferramentas que eu vou utilizar nessa etapa aqui da traçagem, né, e alinhamento do gabarito aqui. Então aqui basicamente está tudo que eu vou precisar agora, né? Como eu falei para você, aqui eu tenho esse transferidor de grau que eu uso, um esquadro com transferidor com nível, né? Eu não sei exatamente o nome dessa ferramenta, o nome técnico dessa ferramenta aqui, mas você encontra isso em equipamentos para construção civil e tal, tem loja de ferramenta, acredito que encontre aqui. Eu comprei isso há muitos anos atrás. Um martelo, punções, né? Os punções são bem importantes porque você precisa fazer uma pontinha fininha. Eu faço punção de válvula, tá? Outra dica aí, pessoal. Se você for numa retífica aí, uma oficina, né? Os caras sempre jogam fora as válvulas velhas. O aço da válvula, como ele é um aço bastante resistente, temperado, ele dá uma punção muito bom. Você afia a ponta dele aqui, deixa ele bem afiadinho e fica bom para você fazer traçagem e puncionar quando você precisa fazer algum furo, né? Marcar a posição para fazer um furo. Então eu sempre uso. Eu afio um com a ponta bem afiada cônica e faço um outro uma ponta em faca. Não sei se aqui dá para enxergar direito. Só para fazer um risco, né? Um punção com uma marca de risco. Fita crepe, depois eu vou mostrar para que eu uso, para que serve. Aqui é aquela ferramentinha com o laser que eu disse, o laser cruz. Não sei se enxerga na câmera o laser cruz. Aí, ó. Essa ferramentinha. Uma trena, pegar dimensões maiores, né? Dimensões que os outros equipamentos de medição não alcançam. Então eu uso a trena, comprimento do gabarito, enfim, as coisas mais grosseiras. Aqui o esquadro de ferramenteiro que eu falei, né? Esse aqui ele é retificado, um aço retificado, então ele tem bem preciso. Furadeira, qualquer furadeira e uma broca. Eu uso essa broquinha aqui depois que eu marco com punção o ponto onde eu sirvo como referência, como é o meu centro. Quanto menor for a ponta, mais preciso, mais no centro você tá, é melhor até para você visualizar, né? Mas muitas vezes eu uso essa broquinha aqui já para aumentar um pouquinho o furo, deixo ele ali com alguns décimos de diâmetro, um pouco maior do que o furo do punção, que é para facilitar a leitura depois, quando você põe o laser, quando você precisa medir com o paquímetro, né? O furinho fica um pouco maior. E uso também, aqui eu estou usando um macho M5, porque eu faço rosca, tem diversas coisas que a gente usa para fixar, né, no gabarito, e aí você vai precisar fazer rosca. Então eu tenho aqui um macho M5, que eu uso bastante parafuso M5. O diâmetro dele pode ser M5, M6, M4, isso aí vai de cada um, né?
eu uso parafuso, esse tipo de referência. Vou mostrar aqui para vocês por quê, né? Se a gente pegar aqui no gabarito, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui no gabarito. Exatamente aqui, ó, tá vendo essa pontinha que vocês estão vendo? Eu vou mostrar exatamente o que é ela. Quando eu rosquei aqui, ó, tá dando pra ver? Tá saindo ali, ó. É um parafuso, né? Ele é rosqueado aqui na minha coluna e ele tem essa ponta afiada também, ó. Foi feita que dá o centro do gabarito, então fica bem fácil uma referência aqui. Esse aqui é o eixo do canote, vamos dizer aqui, né? Então quando você olha aqui o centro do eixo do canote está alinhado exatamente com o centro da minha coluna. Então isso aqui é uma referência que eu mantenho aí sempre. Toda vez que eu vou modificar o gabarito, que eu preciso mudar a geometria, o alinhamento, esse parafuso aqui ele já me dá a referência do centro, não só a divisão no centro da coluna, mas ele também serve como uma referência no eixo, né? No eixo aqui ao longo do gabarito. E atrás eu vou fazer um outro furo agora, eu vou fazer esse furo exatamente para mostrar para vocês como é que eu faço para ter o centro. Então se você tiver o centro na extremidade, né, traseira aqui do gabarito, tem o centro exato, tem um punção ali marcando para você, e você tem um centro lá na coluna, fica bastante fácil para você achar sempre a linha de centro do seu gabarito, né? Você vai precisar, toda vez que você for construir o chassi, você vai precisar ficar medindo diversas coisas aqui, diversas vezes, né? Diversos momentos, e aí você consegue, com essas duas referências aqui, até usando uma linha, não precisa nem ser um laser, tem nessas duas referências aqui, se você tiver uma linha de nylon, você consegue puxar e consegue alinhar direitinho o seu chassi. Mostrando aqui para vocês. Então, essa viga, eu falei, ela é uma viga U de 10 polegadas, né, medida nominal. Aqui na trailer, lógico que a gente quer uma medida mais grosseira, mas dá para achar o centro, cara, dá para achar o centro bem certinho. Eu vou usar esse punção só para fazer uma marca aqui, ó. Então a trailer, ela sempre tem esse jogo, essa folga aqui, quando você estica ela tá marcando o zero, né? Então ela apoia na lateral aqui, a partir daqui até a marca aqui dos 10 vai dar certinho as 10 polegadas que tem a viga U. Então aqui, ó, bem em 5 polegadas, eu vou fazer um risco. Bem pequenininho, risquinho assim, ó. Quanto menor for o seu risco, menor é o erro, né? Só uma marquinha. Na câmera não deve dar pra ver. E aí eu inverto a trena e faço a mesma coisa de lá pra cá, ó. Inverto e vou lá e marco de novo em cima do risco. Ou seja, quando você faz isso, quando você mede dessa maneira, você puxa a sua trena daqui pra cá, ela tem essa folguinha, mas você puxou, riscou 5, inverteu, puxou pra lá, tirou a folga, riscou 5. Se ficarem dois risquinhos paralelos juntinhos assim, ó, você, no meio deles, né, tem dois risquinhos aqui, no meio deles você bate punção, que esse é o centro. Então é uma maneira bem fácil de você achar. Prova disso que eu tenho já uma marca puncionada aqui, que acabei de medir de novo e ela deu exatamente na mesma posição, né? E a outra maneira que eu uso, eu pego aqui, são 10 polegadas. Então eu venho aqui no meu paquímetro, coloco 127. Aí aqui, ó, olha só, eu vou dar um zoom com a câmera para mostrar para vocês. Aí vocês vão ver que a ponta aqui, eu estou faceando o marquinho de profundidade aqui na viga e a pontinha do furo tá dando certinho na ponta do paquímetro. Venho de lá para cá para conferir. Você sempre mede de um lado, mede do outro. Você vai verificar que ele faz igualzinho, ó. No risco novo, ó. Vou até fazer um risquinho novo aqui. Um riscador feito de raio de moto. Afia ele bem afiadinho, que ele é duro, ele traça legal a peça. Vou fazer aqui, ó, do lado da marca que já existe. Vou fazer mais um aqui, ó. Risquei de um lado. Agora venho, risquei do outro, certo? Olha lá, ficou exatamente assim, né? Por quê? Porque o 175, o 127, ele é aqui no vértice do paquímetro, né?
Quando você vem com o riscador e passa aqui, ele andou 1/10 para fora, né? Ou seja, é a distância do seu riscador, né, na tangente aqui da ferramenta, do aparelho de medição. E aí você tem 2 risquinhos paralelos. Se você tem 2 risquinhos paralelos, você vem com o punção aqui, bate no meio, ó, bem afiado o punção. Pega aqui exatamente no centro, entre as 2 linhas. Tá ali o centro novo. Aí o que eu gosto de fazer? Para eu enxergar melhor, eu venho só com uma broca fininha, pode ser a mais fina que você tiver aí. Você só dá uma limpada no furo, ó. Pronto. Ele já apareceu. Vamos conferir, ó. Treina, medida grosseira. Ficou esse furo, a broca, ela não pegou na raiz, né, do furo, ou seja, ela não foi até o final. Então ela deixou o metal como se fosse uma marcação externa, uma arruela e um ponto preto no meio. O ponto preto no meio é exatamente a nossa marcação, nosso centro. Aí você alinha, ó lá, treina grosseira, 5 polegadas dando em cima ali, perfeito, no furo, bem no ponto preto. Virando de lá pra cá, olha só. Virando de lá pra cá. Mesma coisa, ó. Em ciminha, 5 ponto preto. Vamos no paquímetro. Vamos lá, 127 aqui, não mexeu nada. Beleza, 127 aqui. Olha lá. Dá pra ver meio furo aqui. Preciso dar um zoom maior aí pra vocês enxergarem. E do lado de lá pra cá, meio furo aparecendo. Ou seja, é o centro. Mais precisão que isso no gabarito, eu digo para vocês que não que seja besteira, quanto maior a precisão melhor, mas é um pouco de desperdício de tempo e capricho, porque depois da construção da moto tem tantas outras coisas que vão piorar essa precisão toda, que não precisa mais do que isso. Ou seja, nós estamos já falando aqui, essa precisão aqui nós estamos na casa do 10º. Um gabarito eu acho que está excelente. Olha só. E aí eu tenho as 2 marcas que eu acabei de fazer aqui, você vê que elas estão bem alinhadas. Olhando aqui bem de cima, você vê que as 2 marcas elas estão bem alinhadas, ó. O máximo de zoom que eu acho que eu consigo dar, certo? Então é isso. Isso aqui é uma etapa bem rapidinho de fazer. Vocês que é possível fazer uma marcação precisa com a trena, caso você não tenha um paquímetro de profundidade, e achar o centro da nossa base aqui. E aí eu repito essa marcação ao longo da base, né? Eu vou fazendo algumas marcações que sempre que eu tiver precisando ter uma referência do centro da base, eu vou ter uma marca próxima, né? Então vou fazer mais algumas aqui. Vou abrir agora uma rosca aqui, vou fazer o furo mais na vertical possível. Aqui e aí, com todo o cuidado do mundo, eu vou mantendo esse alinhamento. Com calma. E esse aqui é o parafuso que eu vou usar, vamos dizer assim, meu ponteiro, um parafuso M5, um Allen M5, que eu afiei a ponta certinho, né, bem no centro,
E aí agora aqui a gente rosqueia de baixo para cima. E aí temos o nosso centro com um ponteiro. Vamos aqui, temos um lá. Ou talvez eu coloque mais um aqui, bem no meio, que é pra gente ter sempre a referência do eixo. Beleza? Bom, eu tô trabalhando aqui na coluna principal, né, do gabarito agora. E tá na hora de eu alinhar o suporte. Esse suporte aqui é onde pivota o eixo do canote, né, do gabarito. Esse aqui é o eixo do canote, é o eixo que vai o tubo principal do chassi da motocicleta, né, a caixa de direção da moto, né? Então essa peça ela fica aqui nessa coluna. Essa ferramenta, para que ela serve, esse dispositivo? Eu posso regular a altura do canote, do chassi, né, dependendo do tamanho do chassi, e regulo também o caster, o ângulo de caster. Então eu tenho uma peça, essa peça que faceia o eixo, e ela vai fixada aqui. Essa bolacha aqui, esse disco, ele vai soldado nesse suporte. Esse suporte desliza para baixo para cima, e aqui ele tem essa articulação para acertar o ângulo do caster que eu quero. Nessa situação aqui, nós temos uma coluna já no prumo, né? Ela está perpendicular à base, né, 90 graus, e alinhada aqui, assim, também nivelada, né, 100%. Então, essa peça aqui, ela não pode ter nenhum tipo de desvio nesse eixo aqui, porque senão o seu canote ele fica totalmente desalinhado. E para garantir esse paralelismo, eu confiro de várias maneiras. Primeiro, eu posiciono a peça aqui e meço o nível, né? Ela está nivelada em relação à minha coluna. Agora, para ter uma certeza, uma garantia de que eu vou fixar ela, vou soldar ela nessa peça agora paralela à linha da coluna, da caixa, eu posicionei uma régua. Isso daqui é uma viga de alumínio que eu tenho, se não me engano, ela é de 2 polegadas, 2 por 1. É temporária, ela só está fixada aqui com o sargento, está na linha de centro aqui da coluna, já está faceando, então eu vou garantir que essa face aqui do suporte já fica no centro e não vai ter nenhum desvio, ela vai ficar perfeitamente alinhada aqui. Então eu vou pontear ela na posição, mas depois eu ainda vou conferir esse alinhamento aqui, ó, o alinhamento lateral, né, para ela projetar uma linha longitudinal paralela ao eixo, ao centro do gabarito. Aqui eu vou ligar a máquina agora e pontear. Já estou com a máquina ligada aqui, regulei a amperagem. Eu comentei que eu ia usar solda elétrica, solda TIG e tal. A máquina está com a tocha da TIG aqui, então como eu tenho sobre o material, essa peça na verdade eu removi, ela estava soldada aqui, eu removi para poder mostrar como é que eu faço esse alinhamento. Então ela tem material aqui, ela vai facear a superfície, então eu consigo dar uma ponteada sem adicionar material com a própria tinta. Vamos lá. Vou conferir o nível aqui com o nível de bolha, e só para checar se essa coluna ela ficou realmente alinhada. Peça soldada no lugar, checando o paralelismo aqui. Então, para conferir aqui o nível de bolha, colocando na coluna diretamente, dá para ver aqui. Vamos ajustar, né? Nivelado aí. Vamos tirar daqui agora, vamos colocar aqui, certo? Nível de bolha paralelo, beleza? Agora eu vou verificar esse eixo aqui também.
deixar esse centro da linha de centro do chassi na parte traseira. Né? Então, como eu sei que minha referência é esse tubo aqui, né? Essa parte de trás, então essa linha aqui ela tem que ser paralela à linha do meu gabarito. Aí eu posiciono essa linha na direção do centro dessa coluna e o que ficar aqui para baixo é consequência. Vai ficando fixo aí, tudo direitinho. Esse chassi ele vai estar parado aqui, né? Na hora de soldar, ele vai estar fixado aqui com outro suporte do gabarito. E aí eu aproximo essa parte traseira aqui. Tá? Quem vai aproximar é a parte traseira do chassi, aqui não vai mexer. Mas basicamente é isso daqui que nós vamos fazer, beleza? Eu acho que vocês estão conseguindo acompanhar. Se vocês têm alguma dúvida aí, tem alguma sugestão, deixa nos comentários aí que eu vou lendo depois e a gente vai trocando mais ideia. E se você está gostando desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, clica no sininho para receber as notificações e compartilha com os amigos aí.